Aprendendo com as provações. Vamos conhecer hoje a justificativa número 73 para a ocorrência de provas, sofrimentos, dores na vida do ser humano. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para mostrar o quanto a liderança e o comando de homens são muito mais frágeis, revelando-se com isto que a liderança e o comando do próprio Deus sempre é a melhor opção. Nunca deveríamos ter deixado o sistema de governo teocrático. Com a substituição deste pelas formas humanas de governo, só tivemos decepções, frustrações e grandes prejuízos. Por algumas das nossas angústias, Deus está sempre ensinando o quanto erramos nesse ponto. Verso bíblico pertinente a este tema. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para que eu não mais reine sobre eles. 1 Samuel 8, 7. O profeta Samuel, representante direto de Deus junto à nação de Israel, unge a Saul como o primeiro monarca a reinar sobre esse povo. Saul era um homem de aparência física inigualável, dono de um porte extremamente vigoroso e de uma beleza incomparável. Em sua estatura, ele excedia a todos os homens da nação, sendo que ninguém ultrapassava sua altura dos ombros para cima. 1 Samuel 9:2. Quem mais poderia ser eleito rei senão Saul? Aos olhos humanos, a opção mais lógica. Os líderes do povo de Israel cobraram esse procedimento de Samuel, alegando, de forma não sincera e escusa, não encontrarem mais no meio do povo alguém que substituísse ao idoso profeta. Na realidade, o que eles queriam era igualar-se aos povos vizinhos, que contavam com um rei à sua frente. Essa atitude entristeceu amargamente a Samuel. Ele não esperava que o próprio povo fosse rejeitar assim o sistema até então ordenado pelo Senhor como forma de governo. Mas Samuel não deixou isso tão gratuito assim. Em seu pronunciamento de despedida do comando teocrático da nação, fez os devidos alertas. Disse ele: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1.000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de servos. Então naquele dia clamareis, por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá a vossa voz naquele dia.
1 Samuel 8, 11 a 18 e capítulo 12, versos 1, 2 e 13. Mesmo assim, com todos esses alertas feitos pelo fiel servo do Senhor, o povo não retrocedeu da sua decisão de constituir um rei sobre ele. Não deram ouvidos ao profeta de Deus, que sempre os havia guiado em suas guerras e em suas dificuldades. O principal argumento do povo? Seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. 1 Samuel 8:20. Antes haviam argumentado com Samuel que não encontravam alguém que pudesse substituí-lo como profeta e regente do Senhor. Aliás, os filhos de Samuel realmente não seguiram os passos do pai, deixando de serem potenciais candidatos a substituí-lo no comando do povo. Mas agora, de forma explícita, dizem a Samuel a verdadeira razão da escolha feita, conforme expresso no versículo 20. Tão somente queremos um rei sobre nós, como as demais nações. Deste ponto da história do povo de Israel até a perda oficial e definitiva do seu status de nação exclusiva de Deus sobre a terra, Daniel 9:24, essa nação teve sim grandes momentos de expansão, bênçãos do Senhor, de exaltação, por parte até mesmo de outros povos e seus monarcas, da sua notável condição de povo diferenciado, saudável, inteligente e sábio. Mas, notadamente, foram mais as derrotas e os enfrentamentos perdidos do que todas essas fases de consagração e engrandecimento. O sistema de monarquia não trouxe para Israel o mesmo engrandecimento que teriam alcançado sob o governo direto de Deus. A nação até mesmo se quebrou em duas partes e houve muitas guerras entre as próprias tribos irmãs. Vieram reis muito maus e totalmente afastados de Deus, que levaram o povo, em muitas ocasiões, à prática indiscriminada e incontrolada da idolatria e do assassinato de pessoas inocentes em nome da adoração a esses deuses pagãos que adotaram. Ocorre que, como já constatamos amplamente nesse estudo, sempre que há desvios dos caminhos do Senhor, ele entra em cena, operando suas ações corretivas, com a finalidade de trazer de volta os filhos rebeldes e de protegê-los de si mesmos. Assim foi por muitas e muitas vezes, nas quais Deus providenciava, por exemplo, o levante de uma nação inimiga contra seu povo, que vinha sobre ele e os matava, depredava, saqueava e escravizava, de forma a ensinar-lhes o caminho de volta à verdade, à justiça e ao amor eterno. Em outras experiências de provações corretivas, além dessas invasões, sobrevinham doenças, pragas nas lavouras, falta de chuva, invasão de animais peçonhentos, entre outras. Um desastre. Quando ainda unificado, o reino de Israel teve apenas um rei segundo o coração de Deus, Davi. Apesar de seus episódios de gravíssimos pecados, ele sempre se demonstrou arrependido e temente a Deus, rogando por seu perdão e sua misericórdia. Seu filho Salomão seguiu o mesmo caminho do pai, mas ampliou consideravelmente os pecados em relação a Davi. Depois de dividido, o reino do sul teve 19 governantes, sendo que destes apenas 3, Asa, Ezequias e Josias, foram fiéis a Deus, ou seja, apenas 15% dos reinados foram positivos em termos de espiritualidade e adoração ao Senhor. Já o Reino do Norte viveu uma situação mais catastrófica ainda, ou seja, 100% dos seus governantes foram homens mal intencionados e agentes de idolatria, corrupção e violência. Ao que tudo indica, as previsões do profeta Samuel se cumpriram.
já que essa nação não conseguiu manter um sistema de governo saudável depois de ter rejeitado abertamente a Deus como seu soberano máximo. Por isso, considerando todas essas ascensões e declínios de reis, sempre estiveram presentes as provações sobre o povo de Deus. O Senhor os amava, assim como amou profundamente a seu servo Abraão, e, firmado nas promessas a ele feitas, sempre buscou corrigir com amor a seus rebeldes filhos. Tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10:11. Deus apela constantemente a cada um de nós para que permitamos que Ele seja o governante soberano da nossa vida. Ele assim o deseja, para que tenhamos mais garantidas as condições favoráveis para uma vida santa e para a final vitória e glorificação que está bem diante de nós, segundo as profecias bíblicas. Não permita que outro reine no trono do seu coração, a não ser o Senhor Jesus. Uma pérola de esperança para você. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. 1 Crônicas 16:31. Por favor, encaminhe, compartilhe agora mesmo esta mensagem da Palavra de Deus para a esperança de tantas e tantas pessoas dos seus contatos.